Anaximandro Amorim é formado em Direito e apaixonado por literatura. Ele é autor de 4 obras, entre elas A História de um Sobrevivente, relato de um momento difícil de sua vida, um acidente de carro que o deixou vários dias em coma. O escritor começou a carreira na literatura na adolescência, aos 15 anos, e atualmente é membro da Academia Espírito Santense de Letras. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor Anaximandro Amorim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Anax. Obrigado, Gabi. Anax, eu queria começar conversando sobre o seu último livro, lançado em 2010, que se chama A História de um Sobrevivente. O livro relata um acidente que você passou. Conta pra gente o que aconteceu. Então, A História do Sobrevivente é, por enquanto, o único livro da minha carreira não literário. Ele é um livro, ele é uma história real. Eu estava de carona com um amigo. Foi em 2009, no dia 7 de setembro de 2009. Estávamos indo a Santa Teresa, quando uma motorista em alta velocidade, ela invadiu a contramão, ela parece que foi cortada por um carro, perdeu o controle da direção, e bateu no carro onde estávamos, bateu de frente, e o cinto de segurança lacerou meu intestino. Eu tive uma peritonite, e eu quase fui a óbito por causa disso. Foi uma recuperação dolorosa, foi um tempo muito difícil para mim. Quanto tempo de recuperação? Olha, dentro do hospital foi até rápido, foram 3 meses. Se você parar para pensar o quadro, que foi um quadro muito grave, mais uns 3 meses em casa, foram mais ou menos uns 6 meses, graças a Deus sempre fui uma pessoa muito saudável, sempre pratiquei atividade física, então tive uma recuperação rápida, mas muito difícil. Eu fui entubado, fui traqueostomizado, tive que ser drenado. Chegou a ficar em coma? Fiquei em coma durante 10 dias, fiquei em UTI, enfim, passei por todos esses problemas e resolvi escrever o livro até como uma forma de me aliviar dessa dor, dessa carga. Agora, ao contrário do que se pode imaginar, não é um livro triste, ele é uma mensagem. O que eu queria era passar uma mensagem de força, uma mensagem de vida, porque quem passa por uma situação como a situação que eu passei sabe que a visão muda, a vida muda depois de uma coisa dessas, né? E o livro foi escrito enquanto você estava se recuperando? O livro foi escrito enquanto eu estava me recuperando, já em casa, né, quando eu estava em casa, como uma forma de catarse mesmo, né, de uma terapia para que eu pudesse me aliviar um pouco daquele sentimento, daquela carga. E o que mudou para você depois desse acontecimento? Olha, muda tudo. Você passa a enxergar a vida com outros olhos, porque quando você passa por uma situação extrema como eu passei, e as pessoas que passaram por uma situação parecida sabem do que eu estou falando, tomar um banho de ducha, de chuveiro, né? Comer qualquer coisa. Eu me lembro que a primeira coisa que eu comi depois que eu tirei o tubo foi uma gelatina de limão. E o banho que a gente tomava é o que eles chamam de banho de gato, que é um banho com pano molhado. Então, você acaba dando valor às pequenas coisas. Essa dimensão contemplativa que a gente perde muito no mundo de hoje, nesse mundo de correria, nesse mundo de muito barulho, você começa a enxergar as pequenas coisas com outros olhos. E você teve um retorno dos leitores que tiveram contato com o seu livro, que leram essa história? O que você tem recebido deles? Tive e ainda tenho. O livro, inclusive, saiu do estado e eu não sabia, quer dizer, eu sabia, claro, mas eu não imaginava que tantas pessoas tinham passado por situações assim. E mesmo pessoas que não passaram por esse tipo de situação me relataram que começaram a enxergar, por exemplo, o trânsito de uma outra forma. Teve gente que disse que não usava cinto de segurança e passou a usar. Você estava com cinto de segurança? Eu estava com cinto de segurança. Apesar de o cinto ter cortado meu intestino por dentro, se eu não tivesse usando o cinto, eu teria sido projetado para fora do carro. Então, eu recomendo o uso do cinto de segurança, sim, porque pelo menos eu tive cura. Eu estou aqui, eu estou vivo para relatar essa história, ter escrito essa história e estar conversando sobre essa história com você. E você faz questão de colocar isso no livro, essa Sim. importância da segurança no trânsito, do cinto? Sim, o livro tem, eu escrevo sobre isso, está escrito isso no livro. E como foi o processo de produção, assim, seus familiares, que provavelmente estavam muito próximos de você nesse momento difícil, você recebeu apoio quando você falou que
ia escrever um livro? Como é que foi? Das pessoas que estavam próximas a você? Na verdade, eu não falei que estava escrevendo o livro. Foi surpresa. Foi surpresa. Simplesmente sentei na frente do computador e comecei a escrever. Quando ficou pronto, eu fui convidado, inclusive, até para dar uma palestra numa faculdade em que eu lecionava. E falei para todo mundo do livro, criou-se uma grande expectativa e um ano depois eu lancei. Mais ou menos quanto tempo demorou para ele ficar pronto? Bom, o grosso em si, né, do texto, foram acho que 2 ou 3 meses, foi até rápido, mas aí depois vem as correções. Isso requer um pouco de tempo. É claro que é um relato verídico, não tem nada ficcional. Então a história está transcrita como foi vivida. Mas aí você tem que voltar um pouco, corrigir o português, ver o que também é interessante para ser colocado e não ser colocado, aquelas coisas que o escritor tem que ter um certo feeling na hora de fazer uma obra. Eu queria aproveitar e falar também sobre outro livro, que inclusive está aqui, que é o Concupiscência, foi lançado em 2003. Esse já é totalmente diferente, Já, né? esse é ficcional. É ficcional. Conta um pouco pra gente dessa história. Concupiscência foi lançado quando eu tinha meus 24 anos. Então a ideia na época era fazer um livro experimental. Ele é um romance, ele é ficção, diferente de História do Sobrevivente, deixar isso bem claro. Nesse livro eu tento não trabalhar com as noções de tempo e espaço. Né? Tento deixar um pouco a noção de tempo e espaço e me focar mais na narrativa. Ele é um livro, inclusive tem uma característica interessante, que ele pode ser tanto encarado como um romance como um livro de contos, porque são 3 capítulos independentes, mas que ao mesmo tempo eles se complementam. E eu dou voz aos personagens em apenas um. E tem um livro, é um romance chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, que é um dos livros que eu mais gostei de ter lido na minha vida. Então eu coaduno um pouco essa história na história do livro. E o livro, na época, foi lançado na época da Academia Jovem, Espírito Santo de Letras, quando eu fazia parte desse movimento, quando eu fazia parte dessa instituição. E foi um livro bem recebido pela crítica, bem recebido pelos leitores. Eu fiquei um pouco receoso, porque ele é um livro experimental, eu decanto um pouco a linguagem, mas graças a Deus o livro se esgotou, já está em outra edição. E foi muito bem recebido. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre a história, sobre algum personagem, claro, sem contar a história toda, só pra dar um gostinho. Eu não vou contar o final, né? Só pra gente entender mesmo o que é o enredo. É um personagem nominado que tem uma decepção amorosa ainda na adolescência, então ele resolve passar a vida dele, a existência dele, até determinado ponto do livro que eu não posso contar, né? Tendo relacionamentos diversos, relacionamentos não profundos, né, superficiais. E aí ele encontra esse livro, Insustentável Leveza do Ser. Tem um personagem chamado Tomás desse livro que tem uma história um pouco parecida, e aí a trama se desenrola. E tem um outro livro também, que é Asas de Cera, que é um livro um pouquinho mais antigo, foi lançado em 1995. Tem mais ou menos as mesmas características do Concupiscência? Não. Asas de Cera, eu lancei, é o meu segundo livro. Eu me lancei com 15 anos de idade, Asas de Cera eu escrevi com 16. Nessa época eu era muito influenciado pela prosa de José de Alencar. O primeiro grande romance que eu li foi o Guarani. E eu fiquei encantado com a forma que o Alencar escrevia. Então, Asas de Cera é a história de um personagem chamado Vitor Duran. Ele é um jovem que mora em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. E ele é um descendente de franceses. E eu narro a história em primeira pessoa, em flashback, vamos trás para frente, e eu faço um paralelo com a lenda das Asas de Cera de Ícaro e Dédalo. Esse romance eu lancei em 1995, né? E foi um romance que causou até um certo frisson, que um adolescente lançando um romance, né? Graças a Deus também foi muito bem recebido. Como você mesmo falou, você começou muito cedo na literatura, com 15 anos. A literatura sempre foi um sonho de vida? Sim, sempre foi um sonho. Eu sou filho de pai advogado com mãe historiadora. Tem muito livro na minha casa, sempre fui incentivado a ler desde criança. E foi muito natural escrever. Eu comecei desenhando, depois os desenhos começaram a ter textos, até que os textos suplantaram os desenhos. E como surgiu o primeiro livro? O primeiro livro é Brasil de Ontem, Hoje e Sempre. Como é que foi, assim, essa primeira obra? Você era tão novo? Foi uma peça de teatro. Começou como uma peça de teatro? Era uma peça de teatro. Nós tínhamos um grupo de teatro amador na escola,
e a professora de português pediu para que eu fizesse uma peça para a Semana da Pátria. E geralmente eu tinha como costume adaptar peças de livros. Resolvi então fazer uma peça autoral e resolvi fazer em versos. É um livro de poemas, o primeiro livro é um livro de poemas, mas que foi declamado como peça. Eu tenho até as fotos até hoje, tinha 15 anos de idade. Todo mundo achou, eu tinha 14 na verdade, eu lancei no ano seguinte. Foi em 93, eu lancei em 94, na primeira feira do livro, na Feira do Livro de 94, no estande do antigo DEC, Departamento Estadual de Cultura, nem existe mais. E foi meu início na literatura. Os pais acharam que o livro era bom, era muito bom, os professores, os colegas. Eu até brinco que esse livro foi patrocinado, né? Patrocinado pelos pais. O livro foi lançado e pronto, virei escritor. Agora, Anax, de 1994, que é o ano da sua primeira obra até hoje, você percebe um amadurecimento aí na literatura? Pois é, são quase 20 anos de carreira, né? São quase 20 anos de carreira. A gente percebe, sim, maturidade literária é um sonho, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando o escritor está pronto, ele pode morrer, né? Ninguém está pronto. Quando a gente relê o que a gente escreveu, dá vontade de mudar. Isso é natural, isso é normal, a gente tinha uma outra cabeça quando escreveu, hoje eu tenho outra. Você lê mais livros, você estuda mais, você entra em contato com outros gêneros, outros autores que te influenciam. Então você percebe uma mudança. Eu vou dizer uma maturidade. Maturidade é uma coisa que eu acho que vou perseguir até o último livro da minha vida. Mas uma mudança com certeza. Agora, eu tenho muito orgulho dos livros que escrevi. Mesmo que tenham sido escritos por um adolescente, por um jovem, um garoto jovem, porque eles marcaram uma época. Era a época em que eu escrevi, eram os livros que eu tinha lido, era a forma com que eu encarava o texto escrito. Então isso é natural, acho que em qualquer escritor, essa evolução textual. E essa coisa que você mesmo falou de você olhar e achar que poderia fazer diferente, isso acontece com seus primeiros livros? Acontece até no último. Porque nenhum texto é fechado. O texto é aberto, né? Quem mexe com o texto sabe disso. Até um fato engraçado, os livros mais antigos estavam em disquete, então eu tive de reescrever, redatilografar, redigitar os livros, para ter em meio impresso, meio eletrônico normal. Nossa, que vontade de mudar certas coisas, mas eu fui fiel às vírgulas, né, a tudo do jeito que, deixei tudo do jeito que estava, mas dá vontade sim, isso é natural, mas a gente se contém, é do jeito que está. Anax, com relação à linguagem, né, nesse tempo todo, lá de 1994 até hoje, muda muito para o escritor? A forma de escrever, a linguagem, o jeito que você vai escrever para causar certo impacto no leitor, isso também muda? Muda por 3 motivos. Primeiro, você muda, né? Ninguém é o mesmo a vida toda. Eu tinha 15 anos, eu estou agora com 34, então você muda sim. E segundo, a literatura evolui, né? E terceiro, que é uma coisa muito importante para se dizer, você tem novas mídias, né? Na época em que eu escrevi, por exemplo, Asas de Cera, não havia Facebook, não havia Twitter, né? E quer queira, quer não, essas mídias te influenciam. O texto hoje em dia é um texto mais ágil, mais rápido, um pouco menos linear, um pouco mais fragmentado. Não que eu escreva assim, ou que deva se escrever assim, mas como o escritor é um produto do seu tempo, você acaba tendo um olhar diferenciado na forma de você encarar o texto. Anax, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre essa questão da internet com a literatura, mas vai ser daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje o programa está recebendo o escritor Anaximandro Amorim, autor de 4 obras. A gente já falou um pouquinho sobre as suas obras e fechamos o primeiro bloco falando um pouco da internet. Você inclusive comentou a questão das redes sociais. Eu queria ter sua opinião como escritor. Você que começou a escrever numa época que as redes sociais, né, não existiam para todo mundo como existem hoje. Você acha que de alguma forma a internet ela vem auxiliar a literatura? Eu acho que a internet ela não auxilia a literatura, ela auxilia o escritor. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais e vejo que elas são um ótimo caminho de divulgação. Caminho rápido, prático, barato. Agora, eu acho que
essa nova linguagem dessa contemporaneidade, ou pós-modernidade, como queiram falar, ela acaba influenciando sobretudo nos jovens autores, os jovens escritores. Você tem aí uma gama de autores que estão se lançando e que começaram na internet, começaram com uns blogs. O maior exemplo disso é o Daniel Galera, que é um escritor paulistano, radicado, gaúcho, que começa com blogs lá no início da década de 2000. Eu também tenho uma homepage e vários escritores que eu conheço, até das antigas, entre aspas, também entraram nesse meio digital. O texto ficou mais ágil, o texto ficou mais curto. Você tem, por exemplo, os microcontos, que são contos de Twitter, não é? Então, é uma tendência. É uma tendência. Agora, como tudo é cíclico, talvez algo suplante isso, talvez um texto mais longo volte. O interessante é que já se falou da morte do romance. E eu nunca vi o romance tão vivo, né? Muito romance é lançado na praça. Só que você nota que a linguagem do romance, a linguagem dos novos autores, ela muda, ela se torna mais fragmentada, ela se torna menos linear. Tem um sem número de autores que escrevem assim. E isso é uma influência desse meio em que a gente vive. Quando eu me lancei em 94, quando eu lancei o Asas de Cera em 95, eu era apaixonado pela prosa alencariana, que é uma prosa do século XIX. É lindo, mas teve sua época. A gente amadurece enquanto autor, amadurece enquanto escritor. E a internet também funciona como um canal, como você fala, um canal para o autor divulgar, mas também um canal de procura, né? O contrário, do leitor buscar o que ele gosta. Seria isso? Sim, seria isso. As mídias digitais estão redefinindo a arte. Antigamente, qualquer tipo de artista, um músico, por exemplo, ele lançava o CD ou o disco e ia para o show. Hoje em dia, essa questão da mídia musical mudou muito, porque você tem os downloads. E o público se fideliza nesse artista, se fideliza com grupos na internet, grupos no Facebook, enfim. E está acontecendo isso com a literatura. Os livros digitais, que ainda não pegaram muito no Brasil, mas vão pegar, isso é uma tendência, eles pegaram muito lá fora. Então tem autores que se lançam digitalmente primeiro. Já tem até comunidades, existem páginas, enfim. Então essa nova mídia, ela está redefinindo essa questão também dentro da literatura. O texto se torna mais interativo, a forma de apresentar o texto se torna mais interessante e o escritor se adapta a essa linguagem. Essa questão do livro digital é muito interessante, porque se fala há muito tempo do fim do livro, do fim do jornal, e com a internet também se falou muito isso. E de alguma forma o livro teria se adaptado a esse ambiente, a gente pode dizer assim, na sua opinião? Eu não acho que o livro vai acabar. Eu acho que o livro vai se modernizar. O livro não acaba, porque o livro é texto. E o texto existe. E hoje em dia, é interessante, Gabi, nunca se leu tanto, e nunca se leu tanto para qualquer coisa. E-mail é leitura. Não é? Quando você passa um e-mail, você forçosamente escreve e forçosamente lê. Então, o suporte muda, mas a ideia continua. Começou na pedra, foi para o papiro, foi para o papel, por que não para a tela do computador? Você tem aparelhos como o Kindle, por exemplo, em que você tem um livro virtual, você pode passar a página, né? A página que não existe, ela é virtual, mas você passa, você tem a sensação. Claro, é diferente de você ter um livro físico, sim, o livro físico é muito mais charmoso, é muito mais gostoso, mas porque a nossa geração ainda é apegada ao livro físico. Eu sou, né? Mas isso é uma tendência, com certeza. Eu acho que as novas gerações, as próximas gerações, elas vão cada vez mais ficar virtuais e nós, autores, temos de nos adaptar a isso, forçosamente ou não. Eu acho que ninguém escreve mais em máquina de escrever, por exemplo, né? Desculpa se tem alguém aqui que escreva me vendo, né? Eu conheço gente que escreve no papel ainda, né? Eu basicamente começo tudo pelo computador mesmo. É uma adaptação? E é a época em que nós vivemos. Anax, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar da sua formação. Você é formado em Direito. De alguma forma, a sua atuação profissional, a sua formação acadêmica, influencia na literatura ou são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. Tem o Anaximandro advogado, tem o Anaximandro escritor. E nem na questão de linguagem, porque o direito, né, você lê muito, você escreve muito, mas você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? É porque o direito, ele contém uma gama de expressões próprias, ele é um jargão próprio. Para quem entende que direito seja uma ciência de linguagem, ele tem a sua própria linguagem, diferente da linguagem literária. A linguagem literária, ela me permite ir além, ela me permite reconstruir a linguagem. A linguagem jurídica é técnica.
Eu posso até citar autores, eu posso até se eu quiser, mas eu preciso buscar, eu preciso estar de acordo com a técnica jurídica, com a hermenêutica jurídica, e a linguagem literária é diferente. Agora, existem pontos de convergência? Sim, existem, claro. Como são duas linguagens e você usa o seu vernáculo, a língua portuguesa, sim. Mas eu pelo menos, Anaximandro, eu consigo separar bem o escritor do advogado. Eu queria aproveitar e falar também sobre a Academia Espírito Santense de Letras. Você é membro da academia. Fala um pouquinho pra gente sobre a atuação desse órgão aqui no estado. A Academia Espírito Santense de Letras é a segunda mais antiga instituição cultural do estado do Espírito Santo. A primeira é um instituto histórico de 16, a segunda é a academia de 21. É composta de 40 cadeiras, eu faço parte da cadeira 40, a última cadeira. Ela tem por objetivo, dentre muitos, fomentar a literatura, sobretudo a literatura do nosso estado, a literatura feita no Espírito Santo, e incentivar autores, e não só os autores de dentro da academia, mas autores de fora da academia. O papel da Academia Espírito Santense, portanto, é um papel muito importante. A academia, ela publica livros, não só dos acadêmicos, mas de pessoas de fora também. Ela faz concursos literários, ela promove debates, mesas redondas, tudo em torno do livro. Então, muito me perguntam, mas uma academia de letras, a Academia de Letras tem alguma serventia nesse século XXI? Tem sim, ela é uma instituição cultural. É claro que ela funciona nos moldes da Academia Francesa, mas ela não é um círculo fechado. Ninguém está ali batendo palma para si próprio, não é isso. O escritor que chega a uma academia de letras, ele é laureado, ele é honrado, pelo menos eu me sinto honrado pelos meus pares por terem me escolhido tão jovem, que eu entrei aos 31 anos de idade. Mas a academia não é fechada em si, a academia é aberta, as reuniões são abertas para quem quiser participar, e o papel dela é de ser esse plus, né? De ser esse algo mais para tentar resgatar esses antigos autores, fomentar novos autores e botar essa literatura do nosso estado em marcha, porque afinal de contas nós temos grandes autores aqui no nosso estado. Vou aproveitar que você falou isso da literatura capixaba. Queria uma opinião sua, você que é membro da Academia Espírito Santense de Letras, que tem já uma carreira literária, 4 obras publicadas. Como é que está o mercado literário hoje aqui no estado? Olha, o mercado literário do estado sempre foi difícil, é muito difícil. Mas eu acho que o mercado literário brasileiro é difícil, porque eu vejo que você tem basicamente aqueles autores que já são consagrados e que, portanto, conseguem fácil entrar nas grandes editoras, que são editoras que têm distribuição, e os pequenos, entre aspas, que são aqueles que lutam com dificuldade. É difícil, você manda originais para os editores e às vezes você nem consegue respostas, as respostas são demoradas, né? Quando você é local, eu digo local entre aspas, que eu me sinto um escritor brasileiro. Eu sou um escritor brasileiro nascido no Espírito Santo, né? É mais difícil ainda. O nosso mercado aqui no estado é um mercado pequeno, um mercado muito pequeno. As pessoas não têm o hábito de leitura. Isso também é difícil, isso também é um dificultador. Mas o escritor tem que ter a consciência de que é um trabalho de formiguinha. É bater as portas das editoras, estar com um programa como Dedo de Prosa, que é tão importante para veicular nós, autores. Me honra muito estar aqui. Enfim, saber que é um trabalho difícil, é uma carreira, como você falou, é um trabalho, ninguém acontece da noite para o dia, mas que se você tem essa vontade, se você gosta disso, é perseverar. E com relação à lei de incentivo, aqui no estado a gente tem leis de incentivo tanto de municípios, né, quanto do estado mesmo. Como é que é a sua opinião? O que você acha dessas leis? São políticas públicas que incentivam mesmo ou ainda falta alguma coisa? Eu acho que as leis de incentivo são importantíssimas, são muito importantes. Eu, por exemplo, lancei 2 livros por lei de incentivo. Então, se não Quais fosse por isso, livros foi o Asas de Cera e o Concupiscência. Se não fosse por isso, eu não teria lançado, eu não estaria aqui. Então, muitos autores jovens, muitos autores iniciantes, veteranos também, mas que muitas vezes não têm recursos, também se lançaram. Então é um pouco de tudo, né? É papel do Estado, e quando eu falo Estado, é Estado com E maiúsculo, colocando Estado, membro da Federação, Municipalidade, Estado Federal, né? É papel dos órgãos, dos entes públicos fomentar. Está na Constituição Federal isso, é um direito constitucional.
Agora, eu acho que falta ir um pouco além. Eu acho que o que está faltando é também a distribuição. Porque não é apenas fazer o livro, o autor tem uma dificuldade de colocar nas livrarias, né? Então, eu acho que um caso a se pensar, não estou criticando, não é isso, muito pelo contrário, eu acho que é muito importante, mas é talvez rever essas políticas de incentivo e ir um pouco mais além, focando também na distribuição desses livros. Distribuição em livrarias, distribuição em escolas, em feiras, porque muitas vezes, na maioria das vezes é o autor que faz isso. E o autor às vezes não tem esse traquejo, né? Não tem essa consciência. Mas eu sou totalmente a favor dos editais, sim. Eu acho que é a maneira mais fácil, rápida de uma certa forma, se você parar para pensar, né? Tem gente que fica de fora? Tem, infelizmente, claro, mas as pessoas têm que ver que isso pode acontecer, paciência, pode colocar o seu projeto no próximo ano e ir tentando. Como eu falei, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho importante, sim, para o fomento da literatura. Anax, eu queria fechar o nosso programa falando das novidades. Você está produzindo algum livro? O que vem de novo aí? Estou produzindo muita coisa. Tem muita novidade. Então, para este ano agora de 2013, vem o de crônicas. Não tem título ainda, eu estou negociando isso com a editora, a gente está em fase de negociação. E ele é um livro que reúne crônicas que eu escrevo, seja para os jornais, seja para as revistas, seja para a minha própria homepage, meu próprio blog também, desde 2010 até hoje. Então, vem novidade aí. Mas ele já tá escrito ou você ainda está Tá escrito. Eu só estou agora selecionando os textos, né, que são vários textos, crônica é texto curtinho, né? E vendo questão de título, porque não tem título ainda, vendo questão de título, vendo questão de capa e outros detalhezinhos também. Anax, eu queria que você deixasse algum contato, se o pessoal de casa quiser conhecer o seu trabalho, entrar em contato com você, como é que faz? Então, pode ser pela minha homepage, é o www.anaximandroamorim.com.br, Anaximandro com X, né, do filósofo grego, Amorim com M de Maria no final, anaximandroamorim.com.br. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E eu queria agradecer e dizer que é um prazer muito grande estar aqui, estar falando com você, estar vendo você. Eu queria desejar uma longa vida para o programa Dedos de Prosa, que é um programa tão importante para a nossa literatura, para os nossos autores. E continuem esse trabalho maravilhoso e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu espero o seu contato. Você pode nos enviar sugestões. O nosso e-mail é tvassembleia@l.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.